Porção semanal, Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, verso 23. Vede que ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Eterno vosso Deus e vos desviardes do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E quando te trouxer o Eterno teu Deus à terra a qual tu vais para herdá-la, porás aos que vão abençoar o povo defronte ao monte Gerizim, e aos que vão amaldiçoar sobre o monte Ebal. Eis que estes montes se acham além do Jordão, longe, na parte do ocidente, na terra do cananeu, que habita na planície, longe do Gilgal, perto das planícies de Moré. Pois vós estáis passando o Jordão para ir e herdar a terra que o Eterno vosso Deus vos está dando, e a herdareis, e nela habitareis. E cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que eu vos dou hoje. Estes são os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Eterno, Deus de vossos pais, vos deu para herdá-la por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruireis todos os lugares em que serviram as nações que vós herdareis, os seus deuses que estão sobre os montes altos e sobre as colinas, e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubareis seus altares e quebrareis seus altares monolíticos, e suas árvores idólatras queimareis no fogo, e as esculturas de seus deuses cortareis, e fareis perecer os seus nomes daquele lugar. Não procedereis de modo semelhante para com o Eterno vosso Deus, porém ireis ao lugar que escolherá o Eterno vosso Deus, dentre todas vossas tribos, para ali pôr seu nome. Pelo lugar de sua morada perguntareis, e lá ireis. E levareis ali vossas ofertas de elevação, vossos sacrifícios, vossos dízimos, e a vossa oferta de primícias, e vossas promessas, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos de vosso gado e do vosso rebanho. Ali comereis diante do Eterno vosso Deus, e vos alegrareis, vós, vossas casas, com tudo que possuís, pelo qual vos abençoou o Eterno vosso Deus. Não procedereis em nada como o fazemos aqui hoje, cada um o que bem lhe parece a seus olhos. Pois até agora não chegastes ao descanso e à herança que o Eterno vosso Deus vos dá. Mas o podereis fazer quando passardes o Jordão e habitardes na terra que o Eterno vosso Deus vos faz herdar, e ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, de sorte que habitareis em segurança. Vamos dar uma paradinha aqui. Nesta paraxá, lembrando que Deuteronômio é o discurso que Moisés está fazendo ao povo, porque ele sabe que ele vai morrer, tá? Então esse discurso dura 36 dias, e aí o Eterno o leva, tá? E a gente até brincou aí falando daquelas questões do pessoal que foi tentar achar, né, o lugar, e os pesquisadores entraram numa loucura, porque Deus não permitia, né? Quem estava lá em cima no monte olhava, achava que o corpo estava embaixo, desciam, chegavam embaixo, olhavam, tinha a impressão que o corpo estava lá, e assim ficava nessa brincadeira, até que dividiram em dois grupos, um ficou embaixo e um em cima. Só que quem estava embaixo via em cima, quem estava em cima via embaixo. Ou seja, não teve como querer saber aquilo que o próprio Deus
achou por bem esconder. Nessa paraxá, ele vai estar repetindo algumas leis e adicionando outras. Ele vai novamente chamar atenção para o cuidado dos animais, tá? Mostrando como Deus tem interesse nos animais e como Deus tem interesse que o judeu não coma uma carne que o animal foi morto com dores. Então ele estabeleceu a forma de cortar o pescoço, com um tipo de faca, um tipo de amolação, um tipo de regra que uma pessoa treinada iria se dedicar àquilo e o animal iria morrer totalmente sem dor, tá? Não precisa ter anestesia, tem um jeito certo que quando se corta daquele jeito certo, o animal não sente dor. E então, quando o animal ele é abatido nesse tipo de ritual, a carne ela fica melhor, esgota bastante o sangue, porque também tem a questão de não poder comer o sangue. O que é não comer o sangue? Você vai falar, mas é não comer o sangue, é isso. Mas uma das questões principais é que no Egito, os egípcios, eles costumavam abater o animal e comendo a carne, mas bebendo o sangue. E estes, quando faziam isso, eles ficavam canalizados pelos Shedim, e eles começavam previsão de futuro. Por que Deus está falando isso? Está falando para que eles não imitem de modo algum os costumes dos antigos, de onde os pais deles, porque essa aqui é uma segunda geração, que eles tiveram no Egito, para não imitar a idolatria. Esse texto começa batendo novamente em tudo aquilo que é idolatria, tá? Eu vou fazer a nossa leitura de hoje em cima só dessa questão da idolatria, mostrando esta, entre aspas, conversão que a gente fez. Conversão no sentido de converter, virar, mudar o nosso trajeto, nesse sentido. Então veja só, também vai ser, já falei aí sobre os animais, sobre as cidades. Quando eles entrarem nessas cidades, nesta terra que eles vão possuir, eles deveriam ficar muito atento e não aceitar que pessoas viessem ensinar uma nova doutrina a eles. Se assim fosse, esta pessoa deveria ser entregue ao tribunal e, dependendo da análise, ela iria pagar com a vida. Por que isso é sério desse jeito? Também é dito que quando eles chegassem porventura numa cidade, que o nome da cidade tivesse o nome de uma divindade, tá? O nome tinha que ser trocado. E o nome deveria ser mudado para um tipo de nome que desse o significado que aquilo lá não significa nada. Exemplo, imagina se o Brasil fosse Israel. Tem um monte de cidade aqui no Brasil que o nome tinha que ser mudado. Tem uma muito famosa, né, principalmente no feriado do dia 12 de outubro. E por incrível que pareça, eu nasci lá. O nome tinha que ser mudado. Também aqui vai aparecer novamente a questão sobre emprestar dinheiro, cuidar do pobre, fazer tzedakah, ajudar pessoas. Então, eu só estou falando porque aí fica muito rico você lendo essa paraxá pelo Midrash, que ele vai explicando de um jeitinho muito fácil para você compreender. Aqui vai aparecer que eles deveriam dar o dízimo. E o dízimo é dado da cultura deles, da cultura que eu falo, é aquilo que se plantou no campo. Separa-se o dízimo.
Depois vai ter um segundo dízimo, Masechenei. Esse segundo dízimo, ele deveria pegar aquele valor, levar o alimento, se a cidade fosse muito longe de Jerusalém, ele deveria vender o produto e levar em dinheiro, ele e a família dele comeria em Jerusalém, tá? E aí teria um outro tipo de oferta que seria dado aos pobres, tá? Então você tem primeiro e segundo ano, depois o quarto e o quinto, e o terceiro e o sétimo ano. O terceiro e o sétimo ano é o dízimo Maseani, que é o dízimo do pobre. O segundo, o primeiro, segundo, quarto e quinto é o dízimo, o primeiro, o normal. E o segundo, que é isso é ano, tá? Então você tem um ano, lembra que é 7 anos e descansa a terra, não é isso? Então você tem no primeiro ano e segundo ano, você vai dar o dízimo da sua colheita. No primeiro e segundo, e quarto e quinto, tá? Já fez aí a conta? Você está contando? E o sétimo, aliás, o sexto, né? 3 e 6. 3 e 6 para o pobre. 1, 2, teria que olhar lá a sequência. E depois o quarto e o quinto é pro sacerdote. Você vai comer em Jerusalém junto lá. Tá? Bom, isso era para ser feito em Israel, na terra de Israel. Vai aparecer também, tem bastante coisas aí. Aquela questão de não misturar leite com carne, tá? Vai aparecer aqui novamente. Lembrando que Deuteronômio é uma repetição, tá? É aquela conversa que a gente já falou lá no começo. Ele sabe que ele vai morrer. Então ele que acompanhou tudo, teve aquela educação por Deus, ele está interessado em partir, mas tem aquele senso de segurança. Fiz a minha parte, procurei fazer da melhor maneira possível. Se esse povo errar daqui para frente, com certeza a culpa não é minha. Entendeu? É aquela questão de quem ama a Deus, então ele está se esforçando, ou seja, ele não viveu para ele viveu sempre para aquilo que era voltado para Deus. E principalmente porque essas pessoas são os filhos daquela geração que morreu no deserto. Então aquelas pessoas viram muitos milagres, estes ouviram dizer, é diferente, entendeu? Então a ideia era marcar o coração. Mas eu disse que eu queria voltar nesse ponto, porque aqui sempre vai estar falando em questão de idolatria, tá? Vai falar sobre aquela história, para lembrar, no livro de Reis, quando o rei vai inaugurar um altar, o Jeroboão, e Deus manda um profeta até lá, para profetizar contra o altar. Aquele rei não aceitou a palavra do profeta, mas naquela região tinha um profeta que era meio profeta, e ele ficou muito enciumado com a ida desse profeta da parte de Deus, achando que o nome dele seria enfraquecido, aquela coisa toda, né? E quando aquele profeta chegou, ele disse que veio da parte de Deus para profetizar contra o altar, e se o rei não aceitasse, que ali Deus iria levantar um outro rei que iria desenterrar os tzadikim e iria queimar os ossos naquele altar, e Deus iria partir ao meio daquele altar. O rei não aceitou, e o rei quis colocar fogo naquele altar, e quando ele levantou a mão, como que para agredir o profeta, no que ele levantou a mão, Deus fez com que o braço dele adoecesse ali na hora.
E ele ficou muito temente. E ele então pede para o profeta orar a Deus para que seja devolvida a função do braço dele. E assim Deus ouviu o profeta. Mas mesmo assim este rei não quis voltar atrás. Não quis voltar atrás porque também a história tinha que continuar, porque já tinha sido falado que Deus iria dividir o reino. Tem toda uma sequência. Aí vem aquela questão: aquele rei fez aquilo porque ele estava andando segundo a inclinação dele, ou ele fez aquilo porque Deus já tinha dado a profecia que iria dividir o reino? Aí, se você pensar só nessa segunda parte, você vai falar, viu, não tem livre-arbítrio. Tá certo? E se você pensa com a primeira parte, você vai falar, tem livre-arbítrio, porque foi ele que escolheu. Agora, aqui é bom você lembrar no ensino do Rabbi Haim Lussato, o livro O Caminho de Deus, como a gente percebe que as estruturas dos céus, eu ia falar juramentos, os decretos que são declarados, há decretos que não há mudanças, e há decretos que Deus até pode mudar. Tem situações que são colocadas à terra, mas para o cumprimento daquelas situações, Deus vai usar quem? Aquelas pessoas que vão fazer aquilo. Então não foi Deus que fez a pessoa fazer, a pessoa fez, e Deus simplesmente usou a própria ação. E nós já vimos também nesses últimos capítulos do livro que o mal, as trevas nesse sentido existe porque ela traz esse equilíbrio ao mundo. E cuidado para você não pensar que trevas está no sentido daquele ensinamento evangélico de antes. Falou em trevas, você pensa em diabo, demônios, e não é isso. Bom, terminando a história aí, Deus tinha falado para esse profeta, está no livro dos reis, que ele não deveria ficar na cidade, não dormir em lugar nenhum da cidade e nem comer com eles. E aquele profeta falso, sabendo disso, foi lá onde ele estava, porque ele estava voltando, estava indo, cumprindo o que Deus tinha falado. Aí esse profeta falso correu atrás dele, chegou lá para ele e falou, olha, vem, pousa na minha casa, come aqui comigo. E aí ele repete, o Eterno me falou assim, assim, assim. Aí ele diz, não, mas eu sou profeta como você, não tem problema, isso vale para os outros, mas eu sou profeta como você, vem, dorme na minha casa. Conforme ele foi, dormiu, comeu, e aí Deus vem e fala verdadeiramente com esse falso profeta. E diz, pode falar para ele, que como ele me desobedeceu, ele vai morrer, ou seja, ele não será enterrado com seus antepassados. Esse é aquele caso que este homem, o Midrash traz o nome, Idô, ele está voltando, aparece um leão e acaba com ele, mata, mas não come o corpo, fica lá o corpo, um animal, um burro, e o leão do lado, sentado só vigiando. Aí a notícia espalhou. Mesmo assim, não houve mudança de comportamento no falso profeta e nem houve no rei, tá? Mas Deus agiu nessa situação toda. E futuramente, agora eu teria que fazer o cálculo aqui em quantos anos deu, lá na frente, realmente um dos últimos reis veio e cumpriu essa palavra, de ir lá e desenterrar até os ossos, queimar, essas coisas todas, cumpriu. Vamos voltar para essa questão da cidade. Entrando naquela cidade, o que os moradores tinham lá? Cultos estranhos, deuses, divindades, jeito de se fazer. E Deus não queria essas coisas. Por quê? Ou você aprende a caminhar com o Eterno como um, porque se você não conhecer a Deus como um, você vai conhecer tudo. Você acha que um médico, vamos dar o exemplo do médico que fica muito fácil.
Existem muitas especialidades na medicina, não é? Você tem médico que especializou em mão, você tem médico que especializou só em osso, você tem médico que é só do coração, tem médico que é só da cabeça, mas ele não é médico, ele não teve que estudar de tudo um pouco, então aparentemente ele não sabe tudo de tudo. E alguém consegue saber tudo de tudo? Não. E mesmo ele na especialidade dele, ele consegue saber tudo que se conhece sobre aquela especialidade? Nem isso. Tá? Se uma pessoa começa a querer conhecer deuses e mais jeito e mais jeito disso ou daquilo, ela vai chegar em algum lugar? De jeito nenhum. A gente que está voltado para o eterno, teve sábios que passaram a vida inteira estudando, conseguiu conhecer tudo de tudo? Não. Tanto é que uma das funções do Mashiach, quando chegar, é ensinar Torá para o povo. Mas você pensa assim, mas desde essa época de Moshe até a vinda do Mashiach, não se estudou tanto Torá? Ainda tem coisa para aprender? Nós vamos aprender Torá por toda a eternidade e ainda a gente não vai esgotar o conhecimento. Tá? Então a questão é isso. O Eterno quer que a pessoa dedique somente a Ele, que seja dele, que seja para Ele as coisas. Tá certo? Então, gente, é bem essa questão. Agora, quando chega numa cidade e eles já estão instalados lá, tal, aí é dito assim: uma pessoa vem e começa a falar para um deles lá: olha, eu descobri aqui perto da minha casa um resto de altar. Vamos tentar descobrir como que era o serviço para esse altar? Podia fazer isso? Não. Quem ouviu teria que repreender a pessoa. Se a pessoa, sendo repreendida, insistisse naquilo, deveria ser denunciada. Agora aqui a questão é: como ele iria provar que aquela pessoa fez isso com ele? Então ele iria usar de uma estratégia. Ele iria falar assim: olha, eu vou chamar mais 2 outros colegas que eu tenho, que eles também estão interessados em aprender isso. Você ensina para nós, tá? Porque aí ele teria 2 testemunhas. Se o sujeito não quisesse, aí era permitido, nesse caso, que testemunhas ficassem escondidas para poder ouvir. E aí, nesse caso, teriam as testemunhas, tá? Se essa pessoa fosse parente, também tinha que ser denunciado. Se fosse irmão dele, também tinha que ser denunciado. Se fosse pai, também tinha que ser denunciado. Um filho, então, iria condenar o pai à morte nesse sentido? Tinha. Tá? Bom, daqui a gente vai percebendo. Agora vamos entrar nessa questão que serve para nós aqui, que um dia estivemos como igreja evangélica e hoje nós estamos como judaísmo. Então essa paraxá, ela vai deixar as coisas muito mais claras para você. Então veja só, quando nós estávamos numa linguagem que a gente conhecia, perdido, que a gente precisava de ajuda, tá? Não tem aquele dito: quem não vem por amor, vem pela dor. Eu não vim pela dor, eu vim por amor, mas a grande maioria fala que veio pela dor, tá? Então vamos usar esse jargão aí. Lá no passado, quando cada um de vocês teve a necessidade, a questão toda, vocês buscaram em Deus, mas mesmo para você não havia um Deus só, mas que se manifestava num monte de outras coisas.
tá? Então você tinha católico, você tinha evangélico, você tinha o espiritismo, você tinha o budismo, um monte de coisas, tá? E aí você fez opção por uma e foi buscando a Deus, ok? Esse período, quem foi que agiu para você? Foram demônios? Muitas pessoas tiveram essa experiência de serem dirigidas por assuntos malignos? Sim, tá? Depois eles se achegaram num lugar onde essas coisas foi tudo aplacada, onde houve uma mudança de vida, um padrão de vida? Sim. Então, para essa pessoa, que foi você, que foi eu, essa situação foi boa ou ruim? Boa. Tá, mas aqui estamos falando de Deus. Mas nesse meio, o que foi que a gente aprendeu? Que além de Deus, havia o Espírito de Deus, e além de Deus e o Espírito de Deus, havia também o Filho de Deus. Tá certo? E tudo acabou sendo centralizado no Filho de Deus. Então a gente olhava para o Filho de Deus como sendo o próprio Deus, como sendo a mesma coisa. Portanto, de maneira alguma vinha no coração nosso ou das pessoas que alguma coisa estava errada, porque até então você tem como prova que aquilo que você vivia, que era uma vida ruim, de infelicidade, de etc, 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 e você consegue provar agora a situação toda que melhorou. Não perca de vista o que eu quero informar para você. Vem de dentro do seu coração, vem da tua alma. Que alma? Aquela alma que sempre esteve unida com Deus em eternidade, e que você manteve esse desejo de voltar-se para Deus, porque você vem a esta terra com uma missão de ajudar a retificação deste mundo, tá certo? Eu vou seguir, se der tempo aí eu volto num assunto que eu poderia falar aqui agora, que aí vai entrar a questão do porquê, entre aspas, inventaram o inferno, tá? E por que inventaram essa questão desta vida eterna do jeito que eles ensinam. Não estou falando do jeito judaico, o jeito que ensinaram para a gente. A nossa vida seguiu. Nós fomos mantendo um vínculo com Deus, de amor a Deus, não foi aprendendo adoração e foi crescendo naquilo que podia crescer. Chegou uma hora que quanto mais a gente foi para perto de Deus, Ele foi tirando coisas daquilo que estava ao nosso redor. Naturalmente, se vocês perceberem, o nosso vínculo sempre foi maior e voltado para Deus, sem a necessidade de excluir o Filho e o Espírito Santo, porque como doutrina de trindade, aquilo era costume, era normal, mas a gente no comportamento, na prática, não precisou buscar e se apoiar tanto num como o outro, ou nem uma eleição, para que no caso o Filho, fosse tudo, tá bom? O que o Eterno fez com a gente? Foi abrindo os nossos olhos, o nosso coração, e nós chegamos até aqui. Então agora você tem que pensar, esse ponto novo para nós vai começar a ter uma exigência para nós, da forma que Moisés ensinou este povo, por mandato do Eterno. Vocês estão entrando numa terra para possuir, uma terra que eu, vosso Deus, dei a vocês. Nesta terra vocês vão encontrar os povos que cultuavam divindades. Eu não quero que vocês façam isso. Vocês devem tirar tudo que estas coisas de idolatria de vocês. Deu para entender a analogia que eu estou fazendo? Então significa que nessa posição que você ocupa hoje, a tua cabeça, o teu cérebro, a tua alma, ela consegue compreender que você não precisa buscar
brigar, em querer provar. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não precisa dessas coisas. Sem querer brigar, discutir, dizendo se ele existiu ou não existiu, se ele falou ou não falou. A questão é que tudo isso foi bom para nós enquanto nós precisávamos para chegar até aqui, tá? O povo de Deus, eu não disse que eles estavam acostumados no Egito, vendo o povo beber sangue e comer animal, e vendo pessoas sendo manifestadas por feitiçarias e prevendo o futuro. Eles não estavam acostumados a isso no meio da terra deles. Então o Eterno diz a eles: eu não quero que vocês façam isso. Mesmo que a gente estava acostumado ao culto a Jesus, ao culto ao Espírito Santo e ao culto a Deus, agora que nós andamos, crescemos e conseguimos aquele contato em que a nossa alma estivesse ligada diretamente com Deus, estas questões têm que ficar muito claras e a gente tem que tirar. Agora Ele pede para nós. O lugar onde você está andando, caminhando, é obrigação sua, é mandamento do Eterno, que você comece a tirar da tua terra. E quando nós falamos terra, é no sentido, lá para eles era terra literalmente, aqui para nós também é terra, lugar onde nós estamos, mas também é terra no sentido, o teu eu, o teu corpo. Você não pode e não deve pensar que se você ficar vinculado a este ensino do passado, ainda que você esteja ligado emocionalmente, você está mantendo, entre aspas, um altar, um culto idólatra. Ah, mas você acabou de falar que para aquela época, para nós, não estava sendo considerado como idolatria. Mas agora você cresceu no entendimento, você está começando a compreender a divindade do Eterno. Você tem aprendido um pouco da Kabbalah, como se refere aos mundos criados, como são estruturadas essas coisas, qual é este valor do Ruach Kodesh, da parte do Eterno, como são essas coisas. Você tem aprendido sobre o verdadeiro Messias, o verdadeiro Mashiach. Então você não tem que ficar vinculado mais a estas coisas, porque se você mantiver no vínculo a estas coisas, você não se desprende da terra que você veio. É aqui a questão. Ah, mas foi muito bom, Deus vai me entender. É aqui que pega. A pessoa fala: Deus conhece o meu coração, Ele vai me entender. E aqui é um ponto muito perigoso, porque em cima dessa tese, Ele vai me entender, o teu crescimento vai bloquear ali, que não vai ter como você seguir à frente. Você vai continuar tendo algumas experiências? Vai, claro que vai. Porque o Eterno vai te abandonar de tudo por causa disso? Claro que não. Mas você vai bloquear, vai começar a aparecer como se entrassem nuvens na frente. O exemplo que eu próprio dei aqui, não foi dito agora há pouco que aquele profeta falso, ele falava profecias, mas não vinha de Deus. E quando ele vai e fala com o profeta verdadeiro: ó, Deus mandou-me aqui para falar para você dormir na minha casa, comer lá comigo, afinal de contas nós somos profeta, igualmente. Aí ele acatou. Quando ele acatou, ele fez o quê? Ele descumpriu uma ordem que ele recebeu do próprio Deus. Então aquilo que você recebe do próprio Deus, você não pode igualar com aquilo que você recebe de um representante de Deus. Então, nessa analogia, nós tivemos até então, nessa trajetória que nos trouxe até aqui, um representante de Deus, que nos serviu para anunciar o verdadeiro Deus. Daqui para frente, você tem que se manter com o próprio Deus, que vai cuidar de você e vai falar diretamente com você. No caso desse profeta, quando ele conseguiu fazer com que o profeta verdadeiro descumprisse a palavra de Deus e fosse e comesse com ele naquela cidade, que Deus falou: você não vai comer naquele lugar com ninguém.
E ele achou que o profeta fosse alguém. Aí ele pensou: Deus falou com ninguém, mas eu vou comer com alguém. Então, quando aquele homem come, o profeta falso, que não tinha nevoar, profecia, recebe uma profecia de verdade. E ele se assusta, porque o próprio Deus fala com ele e diz: avisa o meu profeta que ele não vai morrer ser enterrado com os antepassados dele. O que acontece aqui? Acontece que um homem bom, um profeta verdadeiro morre, e o profeta falso ficou vivo. Na nossa condição, o bom morreu, o mal ficou vivo. Você vai falar: poxa, mas que Deus é esse? Que Deus é esse que matou o bom só porque ele desprezou, ele foi enganado ainda. Só que aqui é cobrado dele que ele tinha condições para não ser enganado mais. Vocês já têm condições para não serem enganados mais. Eu não estou dizendo que Jesus te enganou, não é isso que eu estou dizendo, gente. Mas eu estou dizendo, por analogia, que esse tempo da liturgia da igreja cristã, que centralizou tudo em Jesus, que isso já não serve mais para nós como um engano. Ficou claro? Agora você pode caminhar diretamente com o Eterno, porque foi Ele que te trouxe até aqui. Usando meios diversos? Sim, usando meios diversos. Tá? E você vai olhar para trás e vai amaldiçoar esses lugares? Claro que não. Você vai chamar tudo isso de idolatria e vai queimar tudo. A Bíblia está falando que é para queimar essas coisas. Não é isso que eu estou falando. A questão é que você está numa trajetória que, conforme você vai caminhando em direção a Deus, a gente tem que ir se limpando e não mantendo sujeiras. E a gente vai chegando num ponto que a verdadeira palavra, ela já pode começar a chegar aos nossos ouvidos. E você, para ter acesso a essas palavras, você tem que minimizar o máximo que você puder das sujeiras que estão em nós. Entendeu? Mas seguindo aqui, por que é que aquele homem foi morto? Você já sabe que ele foi morto porque ele descumpriu a ordem de Deus. Então, quer dizer, ele perde a vida dele aqui, mas ele assegura o Olam Rabá, tá? Aquele que ficou vivo, que não é justo, que era um mentiroso, o falso, ele continua aqui na terra. Lembrando ensinos que você já teve aqui também com o Rabi Haim Sato, no livro O Caminho de Deus. Quando alguém permanece aqui na terra, mesmo sendo mal, ele permanece na terra por quê? Porque ele está recebendo em vida o mérito que ele adquiriu em fazer o bem. Mesmo sendo mal, o bem que ele faz, ele recebe imediatamente e aqui. Agora, quando ele morre, o que ele perde? O Olam Rabá. Esse profeta verdadeiro, ele perdeu aqui, mas ele assegurou o Olam Rabá, tá? Agora pensa nisso que eu acabei de falar e veja a questão. Tem um autor que é o Otmani. A literatura dele, que ele estabeleceu para a igreja que ele acabou fundando, ele é diferente dos ensinos de outros pastores de outras igrejas. E olha que ele teve uma educação batista. A obra dele é fácil a pessoa ler. Agora não há necessidade para isso. Mas o que ele dizia na literatura dele para o povo dele? Que você, sendo mal aqui, sendo perverso aqui, você corre o risco de perder. Ele não usa o termo Olam Rabá, ele usa o termo o reino de Deus. E se você teve a oportunidade de ler, aprender coisas no passado na literatura teológica cristã evangélica, você tinha que aprender a distinguir
o que é o reino de Deus. O reino de Deus é diferente de a vida eterna com Deus, tá? A grande maioria não aprende isso. Sabe por que não aprende? Porque fica mais preocupado com o reino deste mundo, com o dinheiro deste mundo, com as campanhas deste mundo, com aquilo que é para este mundo, entendeu? O tipo de ensino que o Altmani trouxe, de ensinar a pessoa que ela poderia perder o reino de Deus, que vai associar o reino de Deus com o milênio, para poder juntar com aquela questão que Jesus volta, Satanás vai ser amarrado por 1000 anos e vai ter 1000 anos com, entre aspas, com Deus aqui na terra, tá? Então esse período de 1000 anos seria entendido como o reino de Deus. Seria a semelhança do Olam Rabá para o judeu, entendeu? E que o judeu perde o Olam Rabá? Perde quando ele descumpre a Torá. O cristão perde o reino de Deus? Perde, porque muitos serão punidos em não passar estes 1000 anos, entendeu? E aí vai virando aquele celeuma, aquela confusão toda, tal. Nós precisamos dessas coisas hoje? Não. Serviu para te ensinar coisas, para fazer você se limpar dentro da limpeza que era possível, detergente que podia se usar na época. Você tinha que se limpar com aquilo que se tinha para a época. Como você alcançou um patamar que agora o Eterno pôde abrir os teus olhos e a tua alma conhecer os assuntos mais completos, então vai ser cobrado de você aquilo que é cobrado do judeu. Um conhecimento de que aquele tempo que nós estivemos no meio da idolatria, tá? Agora isso nos tempos atuais não vai poder andar conosco. Então o que eu quero dizer com isso? Que para que ficar debatendo e insistindo com pessoas de querer provar se eu creio ou não em Jesus, se ele existiu ou não existiu, se ele é Messias ou se não é Messias, e se eu não falo mais nada e não toco nesse assunto, significa que eu rejeito tudo isso? Significa que o que eu tive no passado foi muito bom e me trouxe até aqui, e o que eu tenho agora, eu vou ter que caminhar com os sábios da Torá, com aqueles que receberam uma palavra direta de Deus. Voltando para a analogia, aquele profeta do livro de Reis, aquele profeta falso e o profeta verdadeiro, nessa história falada, os dois não receberam profecia de Deus? Nesse sentido, os dois não poderiam ser chamados de profetas verdadeiros? Para o povo, aquele profeta era profeta falso? Não. Mas para Deus ele era falso? Era. E mesmo sendo falso, ele não recebeu uma palavra da boca do próprio Deus? Sim. E o outro, que era de Deus, que ouvia da boca de Deus, não conseguiu fazer separação quando aquele homem falou, ele achou que estava falando da parte de Deus? Então, você vai vendo que as coisas são muito complexas. Então, siga a tua vida a partir de agora e procure indo para Deus, mas abraçado com a Torá do Eterno. Antes de aparecer a Torá do Eterno, dada a Moisés, nós vemos lá que Abraão encontra-se com Melquisedeque. A Torá fala que Melquisedeque, sabe quem é? Alguém sabe quem é Melquisedeque? Tá? Não quero falar lá no tempo. Esse tempo passou, gente. Passou. Por que passou? É ruim? Tem muitas coisas na tua vida que passou, que são coisas boas, mas muitas coisas ruins que passou,
e que você fala, graças a Deus que passou. Entendeu? Melquisedeque. Quem é ele? Shem. E quem é Shem? Filho de Noar. É isso? Lembram de Sem? O Melquisedeque, ele se encontra com Abraão. E Abraão entrega para ele o dízimo, o macê. O macê primeiro, porque tem o macê 2 e tem o terceiro que é para o pobre, os 3 que a gente falou, que vai pegar os 6 anos e o 7º ano é descanso total. Quando ele encontra, Abraão encontra com ele, ele entrega o dízimo e é abençoado, ok? Isaac também entregou o dízimo? Entregou. Cumpriu o Torá nesse sentido? Cumpriu. Jacó tem aquele tempo que ele dormiu lá, ele viu a escada de Deus. Qual é a promessa que ele faz? Quando eu voltar e Deus tiver me abençoado e ter feito prosperar os meus caminhos, eu darei os meus dízimos. Ele, isso, tá? Portanto, tinha Torá nessa época, tinha Torá, mas cumprida por revelação no coração. A Torá veio lá na frente com Moisés, agora como Torá escrita e como Torá oral. O que eu estou querendo dizer é que um tempo para nós fizemos tantas coisas sem Torá, e muitas dessas coisas que nós fizemos estavam na Torá, aliás, estão na Torá, mas agora nós temos a Torá de verdade. Então você vai agora cumprir as coisas que você vai aprendendo e vendo com a Torá que você tem em mãos de verdade. E na Torá de hoje que você tem aprendido, você vai aprender Adonai Echad. Você vai aprender vida com Hashem. E você não vai precisar mais se apegar a Mashiach, ao Messias. Aqui que eu peço para você de novo, simplesmente compreenda isso que eu estou falando. O Messias, se ele é Jesus ou se não é Jesus, ele vai fazer alguma coisa por você agora? Não, porque você vai estar aprendendo Torá, estudando Torá, compreendendo as coisas, estudando com os sábios, crescendo e procurando ser uma alma que estará pela revelação desse Deus via Torá, retificando o mundo, e você tem acesso a todas as coisas. Isso faz com que para você altere a promessa de Messias? Não, Deus não alterou a ideia de Messias. O Messias virá, e quando ele voltar de verdade, sendo Jesus, vai alterar alguma coisa para a gente? Não. Mas você pode ter certeza de uma coisa: o Messias católico, o Messias do evangélico, não é o Messias do judeu. Eu estou falando do Messias, não falando que Jesus não é aceito pelo judeu, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que o Messias, como aquilo que Deus falou, eu vou mandar um Messias para vocês. Foi para o mundo o Messias? Não, o Messias é algo que Deus estabeleceu para o povo judeu. Então, nesse sentido, Jesus já não cumpre como Messias, porque ele é colocado como um Messias que rejeita o povo judeu. Não tem sentido, tá? A função que ele estaria estabelecendo e vivendo nessa volta dele não cumpre a função que Deus estabeleceu do motivo que ele deu para ter um Messias, que é restabelecer o terceiro templo.
e voltar os mandamentos com o Eterno e cumprir Torá e estudar Torá. Então o Messias que foi aprendido pelos povos, ele é dito que ele vai construir o terceiro templo. Pode até falar, mas dão enfoque para isso? Não, o enfoque que eles dão é que ele voltando, esse povo chamado de igreja vai ressuscitar para morar com ele no céu. E essa vida na volta do vindo Messias não será no céu, é na terra. Então é tudo em contrariedades. Agora, mesmo sabendo disso, eu preciso ficar aqui sempre que falar, batendo, querendo manter o ensino, por mais que Jesus tenha sido bom. Mas será que ele não vai ficar triste comigo? Eu vou lembrar quando a gente estava sendo preparados por Deus para deixar esse caminho e entrar no que é este novo hoje. Um sonho que foi dado aqui, que a pessoa estava presa num calabouço, tá? Vocês lembram quem teve esse sonho? A pessoa que senta aqui, ó. E ela estava presa, e ela sabia ali presa que Jesus estava vindo para libertá-la. Aí ele desce aquelas escadas, aparece, aquele jeito normal que a gente vê em foto. Aquilo é o arquétipo, é o jeito que a imagem popularizou do mundo. Todo mundo acaba tendo aquela mesma imagem, que acaba tendo o mesmo tipo de significando a mesma coisa, o mesmo poder, etc, etc, etc. Aí a pessoa tem aquela sensação e sabe, ele vem me tirar daqui. Aí ele veio, apareceu e abriu a porta da cela. Aí ela sai, alegre, feliz. Quando ela sai daquela cela e olha, ela vê que está chegando um segundo Jesus, que no aspecto tinha a mesma aparência do mesmo Jesus. Só que ela olha para um e outro e sabia que esse segundo que chegou, ele era o verdadeiro e o primeiro era o falso. Vocês lembram disso? Tá? Ora, quem representa o primeiro Jesus? O cristianismo, de onde a gente estava e veio e libertou e fez um monte de coisa. Quem representa o segundo Jesus? O judaísmo. E qual mostra que é o verdadeiro? O segundo. E aí, naquele exato momento, ela simplesmente saiu do lado daquele primeiro que a libertou, ou seja, que construiu nela toda uma história, assim nela como em você, e quando ela passa para o lado do outro, esse um ficou triste, começou a esmurrar, bater a cabeça na cela, na grade. Não, ele ficou satisfeito. Então percebe que o fato de você, agora eu vou usar uma palavra que não é literalmente o que eu quero dizer, quando você abandona Jesus e você fica com medo que ele vai ficar triste, na verdade isso é um sentimento seu, de que você está fazendo um mal para alguém que fez só bem para você. Esse mal que você está pensando que você está fazendo, isso é emocional, isso é da tua alma emocional, de convívio com homens da terra. Isso é algo que vem como aprendizagem numa relação sua com coisas e pessoas. Mas no sentido espiritual, este que veio, que te trouxe até aqui, ele fica satisfeito de passar o bastão para aquele que é verdadeiro. Agora deu para entender? Por isso que você entrando com este que é o verdadeiro, tá? Não vamos usar o mesmo nome agora para não dar confusão, tá? Porque esse primeiro, ele não vai passar para a segunda etapa na nossa vida, mas ele foi importante para nos trazer até esse momento. Ele nos libertou? Libertou, mas agora vem aquela consciência, vem um verdadeiro. Até esse tempo todo foi muito bom, fez muitas coisas boas, mas ele é falso. Que sentido que está falando que ele é falso? No sentido em que
houve uma mistura com religiosidades, com ensinos pagãos, tá? Então se eu retirar a trindade, se eu retirar não sei o que, se eu retirar o culto do domingo, se eu retirar isso e aquilo, eu posso continuar aqui? Não, não pode. Não, mas eu já tirei o domingo, eu já tirei o nome Jesus, já tirei o cristão, já tirei o evangélico, não pode, não pode, porque se você está aqui, você não está lá. O nosso modelo de alma, de expressar, é uma porta só, passa um por vez. Ou você está ligado com essas emoções do Jesus que te trouxe até aqui, ou você está ligado com aquele que está dando sequência com você aqui agora. Não tem como ficar com os dois. E o que eu estou falando dessa paraxá, que ela te traz esse ensino, que você entrou a possuir essa terra, que é aquilo que Deus de fato te deu, o conhecimento dele, essa revelação, essa verdade. Então agora o que você tem que fazer? Não permitir que você volte a ter os conceitos de religiosidades. Aí vou dar um exemplo que eu já dei aqui, agora só vou mudar o jeito dele. Eu não falei há pouco, mas lá no começo, que se o fulano está lá naquela terra conquistada, já descobriu lá um negócio enterrado e queria reviver aquele tipo de culto, estava certo? Não, estava errado. Ele teria que desfazer, anunciar, queimar, desfazer. A cidade que tinha um nome, muda o nome da cidade. Entendeu? Pois bem, agora, nessa questão que nós temos vivido, você vai conviver com algo que está enterrado? Não, desenterra para mudança, muda o nome, mas não é só mudar o nome e manter o conteúdo. O que tem acontecido com muitas pessoas? Mantém-se como um judaísmo vinculado vira assim, judaísmo messiânico, tá? Não é fácil falar disso porque não é só pelo nome, tem muitas outras coisas por trás disso. Mas para exemplo, então imagina, porque isso é verdade, tem muitos aí, tem o judaísmo que ele está ensinando Torá, ele está ensinando a Paraxá, ele está ensinando um monte de coisa, até com as vestimentas judaicas, tal. Mas ele mantém um tipo de Messias do judeu, mas mantendo a mesma linguagem do Messias Jesus. Então, nesse sentido, o que ele trouxe? Resquício. E, como diz lá o famoso texto do Novo Testamento, uma pequena porção de fermento leveda toda a massa. Não adianta escrever livro, falar isso, falar aquilo, tal, que Jesus fez isso, fez aquilo. Gente, nós não temos problemas com Jesus, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Nós somos gratos, porque foi a tudo isso que nos trouxe até aqui. Só que daqui para frente, eu não preciso manter esse tipo de terminologia. Tá certo? Porque se ficar atrelado, como eu já disse, esse ficar atrelado, isso é emocional. Então é sinal que você está ficando parado. Uma pessoa que tem uma emoção represada, os anos passam na vida dela, ela chega numa idade de amadurecimento, só que ela não amadurece, porque ela ficou presa. Não amadurece. A mesma coisa aqui, se você ficar preso a estes conceitos que você tinha, você vai ficar preso a esse passado. O tempo vai passar, você vai falar, eu já tenho 15 anos de estudo de Torá. É enganoso. Você tem 15 anos de estudo da Torá, conheceu muita coisa, mas está aqui no cérebro, não está no coração. Portanto, você não viveu aquilo que você diz que sabe. Na verdade, você pode falar e a tua última frase tem que ser, mas eu não conheço.
Perdeu tempo. Tá? A gente vê como o medo, ele paralisa a pessoa. As pessoas elas acabam tendo medo, elas têm medo de deixar esse Jesus, porque a vida inteira foi ensinada que tudo era para ele, tudo era para bem viver, tudo era ele que fazia. Hoje está uma novidade, que é o judaísmo, mas ainda tem essa, como você falou, esse emocional, e ainda não ficou com medo. Ela tem medo de deixar, porque ela pode dizer que não vai acontecer nada, mas no fundo, ela pensa que vai acontecer alguma coisa. Porque ela está entristecendo Deus. Então, o medo paralisa ela, eu não vou conseguir fazer isso, como eu vou fazer isso? E para muitas pessoas, ele se tornou um irmão, um amigo, um companheiro. Mas eu não tenho ele como Deus, eu tenho ele como amigo. Mas qual é a diferença? Ele estaria tomando o lugar que é de Hashem. Quem tem que ser seu amigo? Hashem. Se você dividir com essa belezura do teu passado, é como se numa mangueira que passa água tivesse um pequeno furo, que você, não, mas esse furico aqui não vai ter problema, esse furinho com o tempo não pode fundir o motor do teu carro. Ah, mas é que nem uma agulhinha, muito pouquinho de água, é coisa mínima, vai queimar cabeçote, te garanto que vai. Ah, mas vai demorar, mas vai queimar. Gente, eu sei que está tarde aqui, é que a gente começou tarde também, mas se eu falar isso num outro momento, vai estar um pouco fora do assunto. Tem que aproveitar aqui que a gente está dentro do assunto da própria Paraxá, tá? E tem um homem, um professor de Torá, que eu gosto muito, algumas pessoas aqui gostam dele também, muito sério. Não dá para falar que ele não é sério com as coisas de Deus. Sério até dentro de uma questão ortodoxa. Sério ao extremo. Aí o que acontece? A Torá não nos dá liberdade. E ontem, quando eu falei sobre tradição, eu acho que eu falei tanta história da tradição e acabei não falando o que eu tinha que falar, que eu disse, o conceito é que tradição é aquilo que aqueles mestres que estudaram Torá, eles foram pegando o ensino que vem da Torá, literalmente, ele vai passando aos seus alunos, que vai passando aos seus, vai passando aos seus, isso chega às pessoas como tradição, ou seja, um ensino em que houve um estudo criterioso dos sábios, então aquilo é seguro. Agora, quando qualquer um destes sábios, que estudaram junto com a tradição, e ele declara um ponto de vista daquele assunto, mas como um ponto de vista pessoal dele, como nós vimos ontem no Pirkei Avot, se ele tem um ponto de vista, algo novo, original, nós vimos ontem, ele não deve ter medo de falar. Mas quando ele fala esse algo novo, ele tem que deixar claro que esse ponto de vista é diferente do da tradição. Ok? Agora aqui a gente percebe isso que eu estou falando. Essa pessoa, que é um rabino, fala dos mestres e mestres, falam. Mas na hora que eles vão estudar, se eu fosse estudar com eles lá, sabe o que exigiram de mim? Eles iriam controlar o meu Facebook, iria olhar, parece, o meu e-mail, iria controlar todo tipo de rede social, iriam ver lá quem que conversa comigo em Facebook, que tipo de foto que eu posto lá, se é isso, se é aquilo, tal, e eu não poderia ler nenhum outro tipo de ensino, eu iria estudar apenas com o mestre. Por um lado, entendo o porquê que eles fazem isso, justamente para você aprender aquela linha correta, entre aspas, correta, certo? Por outro lado,
nisso que eu estou explicando esse tempo todo hoje? Você não concorda que uma atitude dessa não parece ser desproporcional para quem é um sábio da própria Torá? Não é? Para mim, ela fica como caracterizada idólatra. Ó, para você ter para ter uma ideia, para um conhecimento desse, o que nós somos, nós não deveríamos ser. É como se a gente fosse obrigado a se vincular a um que já existe, porque isso que nós temos, mantendo aquilo que nós temos, nós seríamos considerados idólatras, de ter eleito, de ter feito uma nova religião. E nós estamos aqui congregando como uma nova religião? Não estamos vinculados apenas com aquilo que é Torá? Sim, mas o fato de não ter um judeu sobre nós dirigindo nossos passos, então diz que nós caímos no movimento Bnei Noach, que criou uma nova religião, que a gente tem que entrar para a árvore que é Israel e ficar com Israel. E nós estamos fora de Israel? Para mim, como eu falo de novo, isso é a característica do Brasil e mais rápido vai ficar. Agora, por que a pessoa tem esse sistema? O que ele fala se tornou tudo errado? Não. Deixou de ter autoridade de mestre? Não. Mas aí cai o que Deus falou para nós aqui nas últimas vezes. Uma pessoa dessa, ela perde a sensibilidade. Porque para mim, um cara desse, por mais ensino que ele sabe, por mais mestre que ele seja, esse pedaço aí que a gente chama de idolatria, para mim se torna uma frieza. Porque ele fica tão quadrado, ele fica tão ali que ele deixa de olhar ao redor. Então cai naquilo que é tão famoso biblicamente. A letra mata. E o judeu, a gente tem que admitir isso, o judeu não está fora disso. A letra mata, inclusive o judeu. Entendi. Então você entende? É muito difícil. É o que você falou. Que nem o americano falou pra gente no carro. Um fio de cabelo estraga o funcionamento do motor. Então, um pensamento muito quadrado, uma visão muito fechada, ela vai fechar você definitivamente. E você não vai olhar para o E o judaísmo, pelo menos para mim, desde que eu tenho conversado, desde que nós iniciamos a aprender o judaísmo para mim, ele é justamente o contrário. Ele faz você ampliar a visão. Ele faz você olhar ao redor. Ele faz você estender a mão. Esse é aquele negócio que anda atrás. Entendeu? Mesmo quando eles não tinham dourado, como você disse aí, enquanto Abraão, enquanto Isaac, enquanto Jacó, eles não tinham a Torá ali na mão, mas eles tinham ela no coração, eles olhavam ao redor. Isso. Entendeu? Então, como o judeu é muito sistemático nesse ponto, eu acho perigoso. Por que eu acho perigoso? Porque ele detém o conhecimento, ele sabe o que está falando, mas ele se perde. Há uma falta de equilíbrio. É só observar. É o que nós falamos numa aula aí do Pirkei Avot, do Rabi Elazar, eu não lembro, que pela mulher dele, ele se mudou. É aquele texto que diz assim, você segue a Torá, e você não tem que acreditar que é a Torá que vai te seguir, é você que tem que vir a Torá, e não ela que vem a você. E ele, como era um mestre, ele não quis ficar naquela cidade onde estavam os alunos, que davam sequência, foi para um centro que era Emaús, e ele falou, mas Emaús não tem ninguém, não tem a Torá. E a mulher dele falou, mas tem você é o professor. Então, onde você for, a ideia é essa, onde você for, a Torá está indo com você, e as pessoas viram a você. Só que ele ficou em Emaús, o que aconteceu?
o conhecimento dele de Torá foi decaindo, a ponto que um dia, quando ele foi convidado por aqueles alunos que eram os alunos dele, quando ele foi chamado para ler um texto e falar, deu aquele branco, ele não sabia mais a interpretação da tradição, a interpretação dos sábios. Repetindo aqui que nós temos um problema com a palavra tradição. Aqui no Ocidente, você pensa de tradição uma coisa fria, morta, que não tem validade, e tradição aqui nesse sentido judaico é o estudo criterioso, a interpretação segura que parte de Moisés e chegou até os nossos dias, tá? Isso é a tradição. E não como na própria fala evangélica que se aprendeu um dia, coloca a tradição no mesmo patamar do ensino normal, da palavra normal como tradição. É errado, por isso que não se aprende direito as escrituras. Então, quando ele abriu aquela palavra, os alunos ficaram parados. Cadê? Fluiu o Torá dele? Não. Por quê? Porque ele achou que ele era a Torá, mas ele não é a Torá. Ele achou que aonde ele fosse, a Torá ia, só que a Torá não foi. Entendeu? Isso é uma versão. Num outro momento, quando é falado desse mesmo homem, ao invés de menosprezar essa atitude, olhando para um lado negativo da história dele, olha essa mesma passagem da mudança dele para Emaús, já é enaltecido. Aí você vai falar, gente, eu vou ficar doido. É isso aqui ou é isso aqui? Então, é aquela coisa. Cada versículo do Eterno, ele tem, no mínimo, 3.000 formas de interpretação diferente para o mesmo versículo. Por que? De onde tiram isso? Ora, se Salomão, que é homem, escreveu mais de 3.000 provérbios, então isso significa que a palavra que vem do Eterno, que é a Torá, então no mínimo, para cada verso, você tem no mínimo 3.000 interpretações diferentes. Quer dizer que a número 1, porque é muito diferente da número 3.000, deixou de ser Torá? Não. Então, esse caso que a gente acabou falando, que ela deu o exemplo da frieza, do distanciamento, de visão assim, que eu citei desse Rabi aí, faz dele um herege? Não. Faz com que o ensino dele tenha descrédito? Não. Mas se você tem condições de enxergar que esse modelo, esse pequeno detalhe, não serve para você, então você não acata. Ah, mas se eu não acatar, eu estou sendo desobediente. Desobediente foi aquele profeta verdadeiro que desacatou a palavra de Deus, achando que aquele outro profeta estava no igual patamar, que não tinha problema nenhum. Então, queridos, há uma forte convicção entre você e o Eterno. Então, cuidado para não seguir a homens, nem a pastores, nem a obreiros, nem a rabinos, nem a nada. Siga a Torá, siga o Eterno. Vocês são livres como eu sou livre, tá certo? Podemos agora encerrar, porque agora eu acho que deu para fechar aquilo que eu queria. E se alguém ainda está triste comigo, achando que eu estou falando mal de Jesus, olha, eu só falei bem, porque se não fosse por tudo aquilo do passado que ele fez por mim, eu não estaria aqui. Mas não é mais, esse tipo de coisa já não me serve mais. É outra comida, é outra forma, meu corpo, minha alma exige coisas diferentes. Aquele tipo de comida, aquele tipo de relacionamento não vai satisfazer mais. Então é cobrado de mim uma outra postura, uma outra coisa. Ele vai ficar triste? Não. Ele vai ter o sentimento de que fiz muito bem o meu papel. Tá certo? E para ter mérito, só numa coisa:
O primeiro judeu que a gente conheceu, alguém lembra o nome dele? É fácil, é o nome dos sábios mais famosos. Akiva. O Akiva era judeu e agora está como pastor evangélico. Então ele estava lá em cima e caiu, tá? Isso é jeito de explicar. Não estou falando que ele caiu. Estou dando um exemplo de amostragem. Naquele plano judeu, ele estava lá em cima com o conhecimento que nós queremos ter, mas ele já tinha esse conhecimento. E caiu para ter o conhecimento a princípio que nós temos, ou achávamos que tínhamos, tá? Agora, olha que coisa interessante. Qual foi o primeiro que nos trouxe assuntos da Torá que serviu para que a gente ratificasse que nós estávamos no caminho certo? Veio de quem? Dele. DVDs, coisas. Então, pense uma coisa. Você vai falar ou vamos correr risco de dizer que ele abandonou Deus? Mas agora ele é pastor. Mas foi justamente a esse ensino que nós não tínhamos conhecimento, que abriu, mostrou para a gente que estávamos no caminho certo. Ora, ele veio para o Evangelho com um propósito, e nós estamos saindo do Evangelho com um propósito, entendeu? Enquanto ele desceu, nós subimos. Ele, do lugar que ele estava, ele desceu, e a gente estava embaixo, nós fomos para o lugar que ele estava. E nós vamos falar que ele comparado a nós é nada, ou nós comparados a ele é nada? Eu mostrei para você, me lembra a história? Eu disse que estava encerrando, estou encerrando, mas estou aqui no assunto dele. Ele foi numa igreja na época, se eu falar errado, se você lembrar melhor, você me corrige. E o pregador que estava lá e fez a pregação e abençoou, e ele então trouxe, parece uma profecia, né, alguma coisa, e ali o Akiva estava na plateia, e ali ele recebeu aquela bênção daquela mensagem de uma pessoa que teria transformação. Passou, não me lembro quantos anos, inverteu a posição. Agora aquele que estava pregando estava numa cadeira de roda. Não. Não. Estou falando do Akiva. Aquele vídeo que você mandou essa história. Ele recebe essa transformação pelo sabadão sertanejo, pela pregação do Nelson Ned na televisão. Isso, era mesmo. Foi pela televisão e pelo sabadão sertanejo. Verdade. Isso. Ele profecia dizendo que algo ia acontecer com ele. É isso mesmo, gente. Ele recebeu uma profecia dizendo que algo ia acontecer com ele. Passaram os dias, num belo sábado à noite, estava aqui vivendo a televisão, assistindo o sabadão sertanejo. Quem está lá? Nelson Ned. Isso, a história é essa, tá certo. Aí o Nelson Ned começa a pregar, ele usava o espaço que tinha, não sei se vocês lembram, mas ele usava o espaço que tinha na televisão para falar de Deus. E o Akiva que estava vendo recebeu a palavra. Aquilo transformou o irmão. Passou os anos, aquele que tinha pregado pela televisão apareceu, aí foi na igreja, apareceu na igreja que o Akiva estava, e foi pedir a oração para ele. Quando ele chegou perto, ele falou: mas é você? Ele falou: olha, eu fui abençoado por você. Se eu sou alguma coisa hoje, veio por aquela palavra tal. Aí ele começa a explicar que aquilo tudo, enquanto ele teve dinheiro, muito, ele bancava, ele comprava o espaço, ele fazia tal. Quando acabou o dinheiro, acabou as coisas, acabou a vida também. Então esse mar de rosas que pintam aí, olho vivo, tá? Então, mostrando esses dois lados, tá? É muito importante você não julgar, porque eu não iria me surpreender que aquilo que é visto como queda desse cara aqui para vir para cá, tá bom? A queda dele serviu para que eu me levantasse. Quantos não se levantaram
levantaram o que eu estou falando, é que a gente deixou o evangelho e adotou o judaísmo. É isso que eu estou falando. E ele deixou o judaísmo para adotar o cristianismo. Tá bom? Não estou falando como valor, estou dizendo que o conhecimento judaico que ele popularizou para nós ratificou aquela direção que Deus vinha nos dando, e a gente de fato teve confirmação. O caminho dos sábios é aqui mesmo, é aqui que a gente está. Hoje eu não preciso das coisas dele, porque nós temos acesso à própria literatura da Torá, os demais livros, a terminologia, o próprio hebraico, tal. Mas naquela época que nós não tínhamos nada, conhecimento de nada, o pouco ou o muito que ele sabia, ele passou para nós. E esse passar para nós foi justamente aquilo que a gente precisava para engatar a marcha e ir embora. Entendeu? Então, cuidado, por isso que Deus é sábio em falar, não julguem uns aos outros. Tem uma coisa aí, na situação que ele está hoje, embora ele viu o seu cai no exemplo que você deu aí, ele é pitada de fermento e está levantando a massa da pureza do cristianismo. Porque se você vê os vídeos dele hoje, atual, ele não deixou de apregoar o ensino básico do judaísmo. Tudo bem, ele uniu as coisas, ok, mas concorda que ele está levantando a massa. Mantenha o judaísmo. Deus tem alguma coisa que Deus está usando ali. Sim, é isso que eu estou querendo dizer. O judaísmo, então assim, Deus permitiu. Então eu acho interessante como você fala, a gente não deve ver como queda, porque no fundo este homem não caiu. Corretamente. Agora, para fechar com chave de ouro, para todo mundo entender, ele não tinha Jesus antes, correto? Agora ele tem. E nós que tínhamos Jesus antes, agora nós não temos. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Para os judeus, vão dizer que ele decaiu, que ele está fora da tal, porque ele descumpriu o Shema. Entendeu? Mas ele, na experiência de vida dele, acha que ele está perfeitamente no Shema, que Deus continua sendo um, tal, mas ele tem a figura do ensino de Jesus, que para ele uniu ainda mais o Shema. Certo? Então ele não tinha Jesus, agora ele tem, e nós que tínhamos, agora não temos, tá? É isso que eu quis dizer. Se você entendeu errado, põe lá no começo de novo, assista de novo, para ver se consegue entender o que estamos falando. É isso. Amém?